Olá, eu montei uma prancha visando crianças mudas, né? Tem dificuldade para falar. E utilizei o Amplisoft, né, para gerar essa prancha. Eu instalei o Amplisoft no meu computador. Eu já havia operado o Amplisoft tempos atrás e eu achei uma certa dificuldade em operá-lo, né? A ideia é muito boa, é excelente, né? É você reunir os pictogramas para gerar as pranchas com os pictogramas que fazem parte de um certo contexto, num certo ambiente, né? Então, nesse caso, eu providenciei alguns pictogramas que eu retirei, inclusive, de uma solução do hospital da Argentina, que fez com base no Arasaki, né? Para gerar os símbolos voltados para a área de saúde, né? Dentro de um hospital. E eu, como eu falei antes, né? Tive uma certa dificuldade para montar, para providenciar esses pictogramas, porque primeiro eu fiquei imaginando o que poderia, que pictogramas providenciar, né? Então, tem coisas básicas, tem coisas assim mais específicas de quem realmente está no ambiente hospitalar dando tratamento. Muito bem. Para não ir muito longe, eu coloquei coisas simples, né? Eu já tive como falei, uma certa dificuldade em operar o Amplisoft, né? Ele é muito bom, ele cumpre a tarefa que tem que ser, que é gerar essas pranchas. Mas a operação dele eu achei um pouquinho complicado. Eu resumi aqui algumas coisas, que é o seguinte, né? Você operando ele. A importação de imagem às vezes falha, não grava. Mas depois eu descobri que eu não estava encontrando as figuras porque ele indexa pelo texto, como é que eu posso dizer? Ele indexa pelo texto que você expõe para o usuário, né? Da figura. Então, a gente já está acostumado, por exemplo, com essas ferramentas novas. Você coloca uma palavra numa frase, onde tiver a ocorrência daquela palavra, ele vai buscar. O Amplisoft não faz isso, né? Ele segue na sequência, né? Ainda é aquela busca bem básica lá atrás, né? Por caracteres, né? Não por ocorrência. Mas com as ferramentas novas isso é possível resolver. Então aqui, outras coisas que eu tive dificuldade, né? O editor não salva automaticamente a imagem inserida na prancha criada, né? Então todas as vezes que eu precisei inserir algum arquivo, perdão, algum pictograma, uma imagem, então, por exemplo, é que aqui já está preenchido, tá? Mas toda vez que eu inseri uma imagem, eu tinha que vir aqui em gravar para não correr o risco de perder as entradas que eu já havia realizado aqui, né? Então, e para montar essa prancha, eu estava fazendo o seguinte, né? Eu fiz uma lista das figuras que eu queria, porque eu ia fazendo uma por uma, né? No começo eu queria assim, primeiro carregar todas as figuras e depois inserir nos diversos perfis que eu venha a criar, né? Aqui nesse caso eu criei só um perfil aqui, né? Perfil 01. Esse perfil 01 pode ser usado por um grupo de crianças que tenham características em comum, ou tratamento em comum, algo parecido, né? De repente, uma outra criança precisa de pictogramas um pouco mais diferenciados desse que eu fiz agora. Mas a mecânica vai ser a mesma, né? A gente vai ter que selecionar aquelas figuras que sejam específicas para atendê-lo à comunicação no ambiente onde ele está inserido, né? Para se comunicar com os profissionais e vice-versa. Então, essa prancheta aqui, no caso, eu fiz no caso da criança, né? Se comunicar. Mas de repente, eu estava pensando agora, teria que ter o outro lado também do profissional, né? Por exemplo,
eu vou indicar para ele que eu vou precisar dar uma injeção, né? Algumas coisas assim. Outros pictogramas que eu vou mostrar que vai passar mensagem de procedimentos que eu tenho que fazer com ele, né? Para ele ter ciência, para ele não se assustar. Então, essa parte eu acho que também tem que ter, né? Então, voltando à dificuldade que eu tive, então, a primeira não, né? A importação de imagem às vezes falha, mas depois eu vi que não era bem isso, era a ocorrência do texto. O editor não salva, né? Então, se toda vez que incluía uma imagem aqui, você tinha que vir aqui e apertar gravar. A terceira, então, as figuras não salvas manualmente na prancha some ao voltar de outra tela, né? Na realidade, é a continuação do item 2 ali, né? Então, se por exemplo eu inserir essas duas últimas figuras e não apertei gravar aqui, salvar, e eu quisesse vir para outra tela, incluir uma outra figura e voltasse para cá, as duas que eu deixei aqui sumiriam, né? Aí, tipo, eu tive que fazer umas. Foi só prática, treinamento, né? Mas funciona. A outra dificuldade não há opção para definir diretório, fonte de imagens para importar. Então, o programa ele sempre abre na raiz, lá no C, né? Então, de repente, uma pessoa deficiente que tem problema de coordenação motora, vai ter. Eu vou te mostrar o exemplo aqui, ó. Eu quero importar uma imagem. Eu vou importar uma imagem, aí eu venho aqui selecionar a imagem, aí ó, ele abriu no C. Eu não tenho onde definir onde eu quero. Eu quero que ele abra sempre no mesmo lugar. Quanto menos toque tiver o sistema, né, melhor para o usuário, né, e ainda mais para uma pessoa que de repente sofre de problema de coordenação motora, né, que nós sabemos que é um problema, tudo é mais lento, tudo é mais difícil, né? Então, é isso que eu quis dizer. É, Então, na opção para definir o diretório, né, de onde estão as imagens que você providenciou, que você gerou, que você criou. E assim, o sistema subscreve a última imagem inserida na prancha, caso não selecione a posição a ser inserida. O que eu quero dizer é o seguinte, cadê aqui? Deixa eu fechar isso aqui. Vamos voltar aqui, né? Então, por acaso, digamos que não tivesse, eu não consigo excluir, mas digamos que se eu não definir o local, né? Digamos que não tivesse essa imagem aqui, esse cinto dor no braço, aqui no canto direito. Ele, se eu não marcar o campo seguinte, ele vai sobrescrever a última imagem. Então aconteceu várias vezes que eu esquecia eu quero que insira nesse campo. Aí eu não marcava, ele subscrevia a imagem anterior, o campo anterior. Então assim, é coisa simples assim, mas operacionalmente para quem, né, reforçando para quem tem deficiência, fica bastante complicado essas coisas, né? A pessoa pode desanimar a usar o programa. O sistema também ele não verifica duplicidade. Não é um problema, né? Mas ele não verifica duplicidade. Por exemplo, aqui, ó, acho que quero vomitar. Quero. Ó, ele aceitou. É a mesma coisa, né? Não sei por que motivo eu achei. É que eu não achei, aí gravei de novo, aí não achei. Aí depois apareceu, não sei se ele executa as coisas de tempo em tempo, né? Então, enfim. Outra coisa interessante aqui é o 6, o 7. Então, digamos que eu tenha uma figura, já tem uma figura cadastrada lá, né? A figura, por exemplo, bem simples, de uma banana. Então, eu coloquei lá banana. Muito bem. Aí eu vou cadastrar uma outra fruta, por exemplo. É banana também, só que é um outro tipo de banana. Mas eu escrevi banana, igual o mesmo nome da imagem anterior. E você, quando você for inserir na prancha, ele vai inserir a que já estava cadastrada anteriormente, né? Então aconteceu isso 3 vezes quando eu fui fazer isso, né? Já veio, né, no pacote na hora da instalação, mas
coincidentemente, eu coloquei um texto parecido com uma imagem que eu já vi anterior, e eu queria inserir a minha imagem nova que ele não deixou. Ele pegou a outra imagem, né? Porque já estava lá antes. O oitavo. É. Que nem aqui, né? A gente não consegue excluir a imagem, né? Eu quero excluir. Ele só permite substituir, né? Então, se eu quiser incluir uma imagem, eu tenho que selecionar onde eu quero incluir. E aí ele substitui. Mas eu quero, por exemplo, eu quero escolher se quero vomitar. Eu não consigo, não tem opção para me excluir. Só tem para excluir a prancha toda, né? Eu não quero fazer isso, só queria excluir a imagem. Mas enfim, também não é nada grave, né? Posso ter coisa repetida aqui, né? Não tem problema, né? É um detalhe que não vai afetar em muita coisa. O sistema só aceita extensão JPG, né? E aí eu fui lá no Arasaki, né? E ele só salva em JPEG. Ah, e agora? Eu não vou fazer conversão de arquivo um por um, né? Fazer um, dois, três, mas fazer de. Aqui tudo bem, aqui tem 40, 50 imagens aí, né? A mecânica vai ser a mesma para as outras pranchas que eu for criar. Mas imagina que você baixe lá umas 500 imagens, né? Eu descobri um sistemazinho que ele converte, né? Você carrega lá, tem um limite lá de arquivo lá que você carrega, mas você faz de tantos em tanto no limite e ele te converte lá para a extensão que você escolheu, né? Também não é nada muito grave, né? Mas, como eu te falei, né? Para nós normais, beleza, mas para uma pessoa que tem problemas, isso já pode ser uma coisa complicada, né? A gente tem que facilitar a vida de quem já tem uma deficiência, né? Não complicar, certo? Bom, como eu falei, né? Eu não achei, agora eu me acostumei. Essa deve ser a quarta prancha que fui até o final sem dar problema. Mas as anteriores, eu não sabia onde estava a coisa. Aí não aparecia a imagem. Aí depois eu vi que era a extensão do arquivo. Aí, ai, um monte de coisinha. Tudo bem, né? Mas consegui fechar, né? Agora fica fácil, né? Fica fácil. Posso criar quantas pranchetas eu quiser, quantas pranchas, quantos perfis, né? Inclusive eu havia criado um usuário só para mim. Depois eu mudei, voltei lá pro admin, porque eu achava que o usuário novo que eu tinha criado estava dando problema. Mas tudo bem, deu tudo certinho aqui, né? Agora eu peguei a prática. Eu também já havia testado, né? Feito com o Pic2Me. Eu fiz, inclusive, eu achei ele bem interessante, porque você gera a prancha, você gera o linkzinho, você manda para o celular e a pessoa consegue operar no celular, né? Então, a mesma coisa que eu fiz no Amplisoft lá, eu, digamos assim, é mais ou menos parecido, né? É incluir para gerar prancheta, só que aqui você tem uma solução web, né? Eu não fiz agora, mas eu vou pegar as mesmas coisas que eu fiz lá no Amplisoft e vou fazer aqui e vou disponibilizar o link, né? Só para testar. Eu mesmo testei, o pessoal achou bacana e eu descobri que tem uma vizinha da Maria, né? A Maria ela atende aqui. Ela tem duas pessoas que são mudas e eu vou fazer essa prancheta, né? No caso, vou fazer uma pequena entrevista, né? Mas eu acho que são senhoras para ver se ajuda, né? Se elas usam alguma coisa, aí já vou passar essa solução para ela, inclusive, né? Espero que ela gostem, né? Se elas não usam esse tipo de ferramenta. E é isso. Aqui eu só não vou fazer aqui agora porque o tempo tá meio que estourando, mas eu vou fazer sim. Eu vou pegar e vou deixar cadastrado certinho, né? Para as pessoas usarem. Eu tinha feito isso, né? Só que eu acabei deletando, não sei por que motivo. Ah, tá. É porque eu joguei figuras aleatórias. Eu não tinha contexto. Eu só usei mesmo para ver como é que funcionava o sistema. Foi por isso que eu deletei tudo, deixei limpo, né? E é isso, gente. Qualquer coisa, precisando de ajuda, só ligar.